Maria, sou missionário Zé Roberto. Como esses pastores têm a cara de pau de distorcer esse texto aqui? Tanto Marcos, tanto o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São Mateus 16. Olha só que interessante, uma reflexão aqui para nós que defende a Igreja Católica. Olha só que interessante. Mateus 16:13. As pessoas estavam em dúvida quem era Jesus Cristo. Um diz que era João Batista, outro diz que era Elias, outro diz que era um dos profetas, piriri, parará, etc. Hoje eu vejo como essa atualidade. Qual é a verdadeira igreja? Uns diz que é a Assembleia, outros diz que é a plenitude, outros diz que é a testemunho de Jeová. Mas a primeira igreja protestante da história, ela surgiu em 1700, 16 séculos de atraso, já tinha uma igreja estabilizada que vem lá do fundamento, a origem dos apóstolos, Efésios 2:20, que tem um pastoreio, que tem São Tomás de Aquino, São Jerônimo, Santo Irineu, Eusébio de Cesareia, Santo Agostinho, são os pais da igreja, que são todos católicos. Que as pessoas estão nesse tema aqui. Qual é a verdadeira igreja? Aqui, as pessoas não sabiam, estavam querendo saber quem era Cristo. Um diz que é profeta, um diz que é Elias, um diz que é um dos profetas que ressuscitou. Mas vocês? Quem vocês acham que eu sou? Perguntou para os 12. Só um teve essa revelação, porque a revelação não vem de homens, mas do alto. As pessoas querem negar esse versículo, esses apologetas, esses exegetas protestantes que se apartaram da tradição, que se apartaram do magistério, que fundam sua própria igreja, etc. Olha só que interessante. Pedro foi o primeiro papa. Pastor Rodrigo Mocelin vai explicar. Humana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação. Quem salva é Jesus, mas se você não submete ao Papa para a sua salvação, você não é salvo. Lembra? Sempre acrescenta algo. Uma característica do anticristo, Paulo diz, é que ele se coloca no lugar de Deus. É isso que o papado é. Ele se coloca como mediador entre nós e Deus. Em Mateus, capítulo 16, é aquela passagem famosa, Jesus pergunta: o que o povo está dizendo a meu respeito? E Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus então diz assim, Jesus o elogia e fala: você disse isso pelo Espírito Santo de Deus. E aí Jesus lhe diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E daí então eles dizem que esta pedra aqui é Pedro. Que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou... Interessante, né? Os protestantes, essa é ensinamento do 27º dia, a igreja que surgiu do século XIX, né? Uma das fundadoras, Ellen White, que trouxe essa heresia que fala que o Papa é o anticristo. Simplesmente, aqui, Mateus 16:13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: não dizei do povo, quem és o filho do homem? Respondeu: uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, que dizer que eu sou? Aqui, essa revelação, que só esse texto aqui já distorce todo esse argumento desses protestantes. Que, só que texto, qual é a verdadeira igreja? Pedro, ele é o Papa? Pedro é o sucessor de Cristo? Essa pergunta aqui é que está hoje nessa atualidade. Pedro, ele é o Papa? Pedro, ele é o pastor? Pedro, ele é o porta-voz? Simples, o texto já deixa bem claro, bem simples. Rodrigo Moslietti. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. A igreja de homens, e veio revelação de quem? Qual o fundamento? De homens. A igreja veio que fundamento? Do próprio Cristo. Revelação do alto, da glória, do próprio Deus, do próprio Paráclito e do próprio Filho de Deus. Por isso que ele declara: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno permanecerão contra ela. A minha igreja, não temo minhas igrejas. Sim, Cristo deu o pastoreio a Pedro. Ele está falando aqui de uma
igreja futura. Só você catar Atos Apóstolos 2, você vai ver qual igreja que se tornou pública. Porque essa igreja ainda não está fundada. Só vai estar fundada quando Cristo for martirizado naquela cruz. E essa igreja que vai ser, que é a esposa de Cristo, vai ser a noiva de Cristo aqui, né? Vai ser esposa de Cristo. Quem vai pastorear, quem vai edificar esse corpo místico, que é pedra também, para edificar esse fundamento, Pedro e os apóstolos. E o menor de todo, o apóstolo Paulo. Simples entender isso. Esses exegetas, esses apologetas protestantes, esses historiadores, esses arqueólogos, esses conhecedores, vai distorcer. Interessante. Tanto que o Senhor, no versículo 12, fala de uma... Olha só. Sintam uma doutrina também. Então, entenderam o que não disseram. Que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina do saduceu. Olha só que interessante. A doutrina contrária, fundamento de homens que não têm o Espírito Santo, que é outro Espírito Santo, segundo Coríntios 4, irão perseguir. De acordo com os saduceus, de acordo com os judeus, de acordo com essas igrejas vindas de homens. Tanto que no começo ali, ele cita um pai da patrística. Quer ver? Vou voltar aqui, ó. Que interessante. Romana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação. Bonifácio VIII, em 1302, disse: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação. Citou um da patrística, São Bonifácio, né? Simples. Os pais da igreja, todos eles, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Tomás de Aquino, Santo Irineu, Santo Inácio, Santo Eubrósio, São João da Cruz, Lina, que é o sucessor de Pedro, Evangelista São Lucas, Evangelista São Marcos, acreditavam no pastoreio de Pedro. E tanto que, quando o apóstolo Paulo se converte, vai reconhecer a graça lá de Jerusalém, que é bispo, o bispo de Jerusalém é Tiago, o bispo universal é Pedro e João. São colunas, consideradas as colunas desse corpo místico que é a igreja. Olha só que interessante. O cara quer distorcer esse texto aqui, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que eles ganham na terra será desligado no céu. Tudo que eles ganham no céu será desligado na terra. Deu a chave e o pastoreio a Pedro. Porque a revelação não veio de homens. As pessoas estavam em dúvida quem era Cristo. A próprios discípulos. Qual é a verdadeira igreja? Um diz que é a Assembleia, um diz que é a Plenitude, um diz que é a Mundial, um diz que é a Adventista de 7 dias, um diz que é a Triangular, um diz que é a Testemunho de Jeová, a Universal, a Plenitude, a Internacional da Graça, a Mundial. E vocês, qual igreja que é a verdadeira? Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que, Efésios 4:5, um só batismo, uma só fé, e um só Espírito Santo. E a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. A potestade divina, a diversidade da sabedoria divina será conhecida pela igreja, que sujeitou todas as coisas aos seus pés, a visível e a invisível. Efésios 1:9-10. Porque a igreja tem a autoridade de ligar e desligar as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Não entende? Esses caras lêem a patrística, eles conhecem a patrística, mas não se converte. Jesus, mas se você não submete ao Papa para a sua salvação, você não é salvo. Lembra? Sempre acrescenta algo. Uma característica do anticristo, Paulo diz, é que ele se coloca no lugar de Deus. É isso que o papado é. Ele se coloca como mediador entre nós e Deus. Em Mateus, capítulo 16, é aquela passagem famosa, Jesus pergunta, e daí então eles dizem que esta pedra aqui é Pedro. Que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou edificar a minha igreja sobre Pedro. Pedro é a pedra angular, a pedra fundamental sobre a qual tudo vai ser erigido aqui na minha igreja. Claro, interessante que, tanto que essa profecia aqui, se você for avaliar, o protestantismo subiu do século XVI, 1700. Então, se for esse pensamento desse pastor, se for tirar essa revelação aqui de Mateus 16 até o 18, 19, então o próprio Cristo está errado nessa profecia, o próprio Pai que deu a revelação está errado e o próprio Espírito Santo está errado que se tornou a igreja pública. E o próprio Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da glória, cheio do paráclito, começou a pregar ali.
Em Atos Apóstolos 2,14. Então, quem está certo é o protestantismo, porque a Igreja Católica se corrompeu. A esposa, noiva de Cristo, se corrompeu. O papado, o pastoreio que Cristo deu autoridade de ligar, desligar, se corrompeu pela a visão dos protestantes. Então, a profecia não é sobre a vida de Pedro. A profecia é sobre ti, Pedro, eu edificaria as minhas igrejas. Não, é uma só igreja, é um termo só. É uma igreja futura que revelou em Atos Apóstolos 2, pastor. Dá para distorcer a sua pregação só com esses versículos. Que deu autoridade a Pedro de ligar e desligar. A revelação não veio de homens, fundamento de homens, mas do alto. Do alto. Então, isso fala assim em João 7,14, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aquele que quiser se extinguir, tem que se extinguir a minha doutrina. A minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou, do alto. O apóstolo Paulo, quando se converteu, ali em Gálatas 1, 11, 12, a doutrina pregada para mim não tem nada de homem, mas mediante uma revelação do alto. E se você for catar ali no comecinho do Evangelho de São Marcos, aqui ó, Marcos, olha só que interessante, ó. Olha só que interessante, ó. Ora, Marcos 1, 23. Ora, na sinagoga dele achava-se um homem possesso de um espírito imundo. Gritou, que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Perdemos, se que és o santo de Deus. Mas Jesus disse, cala-te. E lá. Aqui, ó, 22. Marcos 1, 22. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Cristo ensinou essa doutrina, deu essa autoridade aos apóstolos, principal Pedro. Interessante. Não tem onde correr, meu irmão. A Escritura defende a Igreja Católica, não tem como, porque a Escritura vem da Igreja Católica. E a Escritura que os protestantes usam é da Igreja Católica. Os caras querem combater a Igreja Católica com a própria Escritura da Igreja Católica. Não tem como. Aqui na minha igreja, um homem falho, pecador. Essa é a base da igreja. Essa é a base. Essa é a doutrina. Pois bem, aqui pedra é Pedro? Claro que não. A pedra aqui é Jesus. Qual foi a revelação que Pedro teve? Que Jesus é o Senhor. Jesus então retruca. Esta é a pedra. Esta pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Isso é facilmente perceptível no restante dele. Ele falou uma besteira. Essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Quem edificaram a igreja? Os apóstolos. Você tinha que falar o quê? É sobre essa pedra que Cristo vai fundar essa igreja. Quem edificou essa igreja foi os apóstolos, que são uma pedra para edificar, não o termo de fundar. Você catar lá em 1 Pedro 2, 4. Interessante aqui, ó. Que eles usam esse texto aqui, muito distorcido também, ó. Aqui, ó. Segundo Pedro, ao 5, ó. E quais outras pedras vivas vós também, vós tornais os materiais deste edifício, ó. Espiritual, um sacerdócio santo. Está citando quem? Quem vai edificar esse edifício? Um sacerdócio santo. Quem é o sacerdote novo? Que Cristo elegeu, que Cristo capacitou, que Cristo escolheu, que Cristo enviou? Os apóstolos. E os bispos são sucessores dos apóstolos. Para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. E agora você volta o versículo 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Quer dizer o quê? A pedra que vai edificar a rocha é Cristo. E a pedra que vai fundar essa igreja, a rocha é Cristo. E a pedra que vai edificar essa igreja, que é a rocha também, é Pedro e os apóstolos. Por quê? Que vai fazer o sacrifício. A Eucaristia, vai ensinar a doutrina, vai ter pastoreio, vai pastorear, João 21, do 15 a 17. E também eles tentam distorcer esse texto aqui, ó. Em Atos Apóstolos 1. Atos Apóstolos 2, né? Ali o discurso de Pedro ali cheio do Espírito Santo, ó.
Mas Deus ressuscitou, rompendo grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder, pois dizia Davi. Cadê o texto que os protestantes usam muito? Então, o texto que os protestantes usam também para distorcer, para falar que Pedro não é a pedra também, eu uso esse texto aqui, ó. Aqui, ó. Atos Apóstolos 4, né? Tinha falado 2, mas é 4, ó. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Quer dizer, a pedra angular, quem é a pedra? É o fundamento. E os apóstolos são a pedra que vai edificar esse corpo místico. Que corpo místico é esse? Uma igreja mística que é a esposa de Cristo, que está sob a jurisdição do pastoreio de Pedro, como vai dizer lá em Mateus 16. E o Cristo deu o pastoreio a Pedro, João 21, 15 ao 17, e soprou o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, de autoridade também, em João 20, 21 até o 23, de perdoar e de reter pecado. Que interessante. Então não tem onde correr. Os caras vão tentar fazer várias manobras para distorcer, mas não tem como. Até as patrísticas, os mestres, os pais, os doutores da igreja reconhecem. Perceptível no restante da Escritura. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular principal. Paulo, aos Coríntios, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. É sobre ele que... Sim. O apóstolo Paulo está certo, ó. 1 Coríntios 3:11, ó. Vamos ver. Não há outro fundamento. Então, não há outro fundamento de várias igrejas. 1 Coríntios é o fundamento de quem? 3:11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Quer dizer o quê? Fundamento. O que é um fundamento? É fundar outra igreja. Só tem um fundamento. O fundamento de fundar a igreja é Cristo, porque ele morreu na cruz, ele ressuscitou. E para edificar a igreja é só os apóstolos. Agora você vê. Então, não pode colocar outro fundamento, que é fundamento de igreja. De doutrina, de magistério, o fundamento está sobre o fundamento dos apóstolos, e nós acreditamos na fé dos apóstolos, que foi enviado, que foi capacitado, e o Espírito Santo estava sobre eles. Está sobre a igreja, né? Agora, a Universal é um fundamento, que eles mesmos fundaram a igreja. A Adventista é outro fundamento, eles fundaram a sua própria igreja. A Testemunho de Jeová já é outro fundamento, que fundou outra igreja. A Mundial já é outro fundamento, já fundou outra igreja. A plenitude já é outro fundamento. Então, não pode ter outro fundamento. Tem que seguir o quem? O fundamento dos apóstolos, a obediência dos apóstolos. Quem foi enviado, quem foi capacitado, que deu o poder de perdoar e de reter, foi aos apóstolos. Ao magistério apostolado. Tanto que a igreja, surgiu primeiro a igreja, depois a pregação oral, depois foi escrita por os membros da igreja, discípulos dos apóstolos. Então, se for catar só esse texto aqui, já desmascara todas essas igrejas protestantes. Não há outro fundamento. Então, vou fundar uma igreja, colocar uma Bíblia e falar que essa é a igreja de Cristo? Então, Martinho Lutero ele fez outro fundamento, porque ele fundou outra igreja. Se revoltou da verdadeira igreja, que só tinha um fundamento, pedra, Cristo, fundamento edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e fundou outra igreja. Então, esse pensamento seu, já está errado. Já saiu fora da Escritura. Você vê como dá para desmascarar esses caras com a sua própria pregação? Porque ele lê o texto e interpreta de outro jeito. Tirando o fundamento principal e a igreja principal. Ele é o fundamento. É sobre ele que a nossa fé está edificada.
Em primeiro lugar, então, a própria Bíblia nos mostra isso. É Jesus, sobre ele que nós edificamos a nossa vida. Em segundo, é naquele mesmo instante em que Pedro é elogiado e Jesus lhe diz, o Espírito Santo te revelou. No mesmo evento, Pedro fala um absurdo inspirado pelo capeta e Jesus o repreende dizendo, arreda de ti, Satanás, sai daqui, capeta. Imagine construir as nossas vidas. Você entendeu a distorção? Sim, a revelação ali foi do alto, mas ali você tem a base, cara. O foco principal era aqui, a fé de Pedro. O inimigo vai tentar quem primeiro? Mais para derrubar Pedro. Tanto que Cristo orou por ele. E tanto que o destaque lá do Novo Testamento é Pedro. Moisés também errou no Velho Testamento. E aí? Você está entendendo? Por quê? Pedro errou por quê? Pedro tinha o Espírito Santo? Não tinha. O Espírito Santo revelou, mas ele não tinha o Espírito Santo. É diferente, pastor. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, olha só que interessante para a sua vergonha. E tanto que o apóstolo Paulo vai reconhecer a sua graça lá por o pastor universal. Aqui, ó. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, foi impactado do Espírito Santo, começou a edificar esse corpo místico. Aqui, ó, Atos Apóstolos 2, 14. Converteu mais de 3.000 almas. Atos Apóstolos 2, 41. Atos Apóstolos 3, o primeiro que curou ali no templo, no rei de Salomão, um templo cheio de imagem, escultura, Pedro. Prisão de Pedro e João ali sendo interrogado para aqueles doutores, para aqueles sábios. E Pedro, cheio do Espírito Santo, que Pedro fala, ó, Atos Apóstolos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo e ancião, ouvimos. Interessante, né? Lá Pedro renegou Cristo. O capiroto usou Pedro. Agora que o Espírito Santo usando Pedro, porque Pedro não tinha esse Espírito Santo naquela época, que Cristo estava capacitando, ensinando a doutrina que vem do alto para os seus discípulos. Tanto que lá no finalzinho de Evangelho de São João, Pedro dá o pastoreio a Pedro, porque Pedro ele renunciou a Cristo 3 vezes. E Cristo fala, Pedro, apacita meus cordeiros, Pedro, apacita meus cordeiros, Pedro, apacita minhas ovelhas, quebrando toda essa rincha lá da negação de Pedro. Pedro cheio do Espírito Santo. Você viu como uma pregação teniciosa tira a fé de muitas pessoas? O foco é almas, o foco é a igreja, fundamento dos apóstolos. Nós estamos nesse fundamento dos apóstolos. Se você sair desse fundamento, desse ensinamento dos apóstolos, você já está fora do caminho da verdade e da salvação, infelizmente. Infelizmente. Vou encerrar esse vídeo aqui porque vai ficar muito grande, já tem 22 minutos. Agora eu vou dar a segunda resposta no outro vídeo. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.